Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje nós temos uma convidada muito especial e eu tenho certeza que ela vai trazer muita inspiração para vocês e muitas reflexões. E eu começo o programa pedindo para vocês se inscreverem no canal, deixar os seus comentários, não esqueça do like e, claro, como sempre eu peço, vamos compartilhar muito esse projeto 1818. Vocês estão percebendo, a Ana Clara não está na bancada hoje, porque ela está fazendo gravações externas para o nosso quadro Lugares que Impactam. Bem, nada melhor do que a própria convidada se apresentar a todos vocês para que a gente possa começar o nosso bate-papo de hoje. Muito obrigada pelo convite, Marcelo. Eu sou Vânia Ferreira, sou mãe atípica, sou fisioterapeuta e sou cristã. Muito bem. E ela também ela faz parte das pessoas que trabalham também nesse estúdio, que desenvolvem um projeto. E antes da gente começar e ela falar um pouquinho lá da infância, como tudo começou na vida da Vânia, qual é o seu projeto? Né? Eu tenho um projeto, podcast, chamado Gente que Pode, que traz exatamente essa conscientização de a importância do profissional da área de saúde, mas da sociedade em geral, ter um olhar mais humanizado, principalmente para as famílias atípicas. Legal. E aonde as pessoas encontram esse material que vocês produzem? @gente que pode, tá no Instagram, a gente no Instagram, TikTok, YouTube, é só... Vou deixar o link, vocês deixam o link Sim. da minha página aqui, e de lá a gente já direciona vocês. Legal, muito bem. Então, já quis começar falando do projeto, porque é fundamental essa conscientização e o trabalho que ela faz é muito importante diante do mundo atual, né? Eu acho que é emergencial falar Sim. sobre isso. Bem, então vamos lá, Vânia. Qual é a sua infância? As influências religiosas, porque você sabe que o nosso podcast fala sobre espiritualidade, ecumenismo, universalismo, enfim. Então fala um pouco dessa origem, quem é a Vânia, né? Marcelo, eu sou de um lar onde, quando eu nascia, minha mãe já era cristã, evangélica, e meu pai nunca foi. Meu pai era alcoólatra, né? Veio a falecer por conta de alcoolismo. Então, eu sempre vivi nessa divisão, né? Uma mãe extremamente religiosa, cristã mesmo, e um pai que dificultava um pouco essa prática religiosa dela. Mas eu sempre segui os princípios da minha mãe. Sempre, ela também nunca abriu mão de deixar esses princípios, de passar o legado. Então, eu fui criada assim. Meu pai faleceu, eu era bem jovem, eu tinha 16 anos quando meu pai faleceu. Por conta do alcoolismo, era bem complicada a relação, tive uma relação complicada com meu pai por conta disso, mas segui os passos da minha mãe. Sua mãe é evangélica? Hoje ela não está mais conosco, já partiu, mas sempre foi. A conheci, nasci, ela já era, e ela nunca teve aquelas instabilidades, né? Entendi. Não, ela sempre foi praticante, ativa e estável. Sempre seguiu aquele caminho, Sempre. um caminho de fé, um caminho pautado aí. Uma mulher extremamente guiada pela fé. Totalmente. E você hoje está na mesma igreja que ela frequentava? Não na mesma igreja, mas a fé é a mesma. E isso para você é importante? Importantíssimo. É base, inclusive, acho que do seu trabalho também. É a base do meu trabalho. É o que sustenta aí, É né? o que sustenta, é a base para suportar as dificuldades da vida, não é fácil, mas isso torna mais, como que eu posso dizer? Eu não vou dizer mais fácil, mais suportável. Entendi. E você é fisioterapeuta, Eu sou né, fisioterapeuta. E você trabalha na área hoje ou você está atuando em outra área? Não, eu atuo na área. Eu sou fisioterapeuta e atuo na área. Em Guarulhos mesmo? Guarulhos. Por enquanto, eu acho que 99% do meu público está em Guarulhos. Todo mundo em Guarulhos. De vez em quando a gente atende algum paciente fora, mas 99% em Guarulhos. Legal. A gente já teve fisioterapeutas aqui, né? É uma área muito legal e muito importante, né? Porque
recuperação em todos os níveis, né? A gente acha que fisioterapeuta é só para fratura, né? Mas é as muito pessoas têm amplo, né? muito isso, né? O fisioterapeuta quebrou a perna, fisioterapeuta, mas, nossa, a fisioterapia está em muitas áreas, em diversas áreas. Sim. Até na época da pandemia, a questão do Covid, o fisioterapeuta Como que trabalhou foi muito com a parte evidenciado? da respiração. Foi uma fase em que a profissão foi muito valorizada. A Sim, gente pôde ver como que essa profissão foi vista, né? Foi colocada em holofote. Mas é uma profissão que tem muitas áreas. Eu, particularmente, atuo com a neurofuncional. Então, eu tenho pessoas com comprometimentos neurológicos. Mas diversas outras áreas aí. E tem alguma razão para você ter ido para a área da físio e depois, mais especificamente, da neuro? Tem. Eu fui mãe aos 15 anos de idade. Então, eu fui uma mãe adolescente. E meu filho nasceu prematuro, né, por conta das complicações pós-parto. Ele teve uma lesão neurológica, que é o que a gente chama de paralisia cerebral. Eu era jovem ainda, né? Eu não tinha nem como trabalhar. 15 anos. E aí você imagina, né, Marcelo? Estudando, né? Um adolescente de uma família carente, bem carente, religiosa, uma mãe extremamente religiosa, e eu me vejo aí com uma criança com deficiência nos braços. Então foi assim Quer dizer, a complexidade da maternidade... Total, sabe... Foi uma fase muito complexa da minha vida, onde eu ouvi muitas pessoas falando, poxa, sonhos, planos, projetos acabam agora, porque somente o pessoal da periferia tem muito isso, teve um filho, então vai viver agora pro filho, né? Vai ter que trabalhar, né? A gente tem aquela questão de pai para sustentar. Meu pai já não sustentava nem eu, que dirá o neto. Então, a maioria das pessoas mais próximas tinham essa visão. Agora acabou o futuro dessa pessoa, né? Vai fazer o que agora? Vai ter que parar de estudar, principalmente quando veio o diagnóstico, uma criança com deficiência. E a deficiência do meu filho é uma deficiência de nível grave, ele é totalmente dependente. Então, aquilo me abalou, essas palavras me abalaram, né? Aquilo doeu muito no meu coração. Eu fiquei pensando, eu sempre fui uma criança com muitos sonhos. Eu lembro que eu, com 8 anos de idade, meu sonho era fazer faculdade. Quando que naquela época, alguém fazer faculdade, principalmente da periferia, era quase que impossível, né? E eu falei, poxa vida, e agora? Será que vai ser isso mesmo? Mas eu nunca gastei isso, eu sempre mantive esses sonhos. E o tempo foi passando, eu continuei estudando, nunca parei de estudar, sempre tive muita ajuda do meu esposo, do pai do meu filho. A gente sempre dividiu muito bem, sabe, as responsabilidades. Embora fôssemos jovens, mas nós tivemos uma cabeça bem bacana, né? E o tempo foi passando, eu consegui terminar os meus estudos, mas durante um bom tempo eu tive que dar prioridade para o meu filho. Vivi um bom tempo de terapias mesmo, mas eu senti uma deficiência enorme por parte dos profissionais que atendiam meu filho, principalmente fisioterapeutas. Uma deficiência de pegar principalmente uma garota jovem ainda, que não tinha conhecimento nenhum, muito menos daquela patologia, daquela necessidade, e acolher, sabe, Marcelo? Acolher mesmo. Falar, você sabe o que é paralisia cerebral? Né? Você sabe o que acontece se você não fizer determinados estímulos? Por outro lado, falar, calma, respira, você não precisa ficar estimulando o tempo todo. E vai acontecer algumas coisas que não vai ser culpa sua, é por conta da deformidade, não é patológico. Então, tem coisas que você não vai poder evitar. Mas não desiste, não deixa de praticar, porque é importante. Não, eu não tinha nem um tipo de informação. Eu posso dizer que 99,9% dos profissionais que me atenderam eram deficientes. E eu me sentia assim, ao léu, sabe? Era jogada para lá, para cá, sem contar a falta de empatia, falta de humanização. Então entrava e agora não falando só dos fisioterapeutas, mas de médicos, entrava uma adolescente com uma criança no colo com deficiência, tinha aquele olhar julgador, né? Já tinha preconceito. Isso tudo só atrapalhava, só complicava ainda mais. E eu tive um profissional, a gente até fez um programa aqui que a gente trouxe esse profissional para agradecer. Depois de 20 anos eu encontrei ele, que foi o primeiro fisioterapeuta do meu filho, que foi um divisor de águas na minha vida. Então, aquele homem, ele olhava para o meu filho com um olhar tão espiritualizado, ele olhava para mim com um olhar tão acolhedor, e tratava aquilo com um acalento, sabe? Que eu falei, poxa vida, eu quero ser assim. Se um dia eu for fisioterapeuta, eu quero ser igual a essa pessoa. O tempo passou, meu filho foi desligado de onde ele era atendido, porque ele cresceu e só atendia a pediatria. Um determinado momento da minha vida, devido a um abraço, eu tentei fazer o meu filho me dar um abraço e eu consegui. E quando ele me abraçou, ele tem bastante espasticidade, né, rigidez muscular, ele fez...
Sabe aquela sensação de gratidão, de, cara, obrigada, você me ajudou a dar um abraço em você. Ele não tem espontaneidade para dar o abraço. E meu coração aqueceu nesse momento. Eu falei, eu ajudei uma pessoa a dar um abraço, a realizar um movimento e dar um abraço. Poxa, quantas pessoas eu não posso ajudar a fazer isso? Eu vou fazer fisioterapia. Meu filho já tinha seus 18, 19 anos. E quando eu falei isso, eu vou fazer fisioterapia para ajudar outras pessoas a aprenderem a abraçar, eu lembrei desse profissional. Eu falei, eu vou me formar e quando eu me formar eu vou encontrar ele, eu vou agradecer ele. E aí comecei a minha Jornada. trajetória. Para mim foi muito difícil, porque, imagina, né? Eu tenho uma outra filha também, típica, então sou mãe atípica e mãe típica, de 23 anos. E não foi fácil cuidar da casa, ter um filho totalmente dependente, fazer faculdade, já não era mais uma menininha, né? Eu já estava disputando sala de aula com uma molecada de 20 anos, que podia ficar na faculdade o dia inteiro, eu não podia. Eu não tinha esses privilégios mais. Então, foi uma jornada muito difícil também, quando eu comecei a faculdade. Mas depois disso, depois desse momento de emoção, eu decidi que eu faria fisioterapia apenas para entender a patologia do meu filho. Eu sabia que eu não poderia fazer ele andar ou ter outras funcionalidades que uma pessoa sem deficiência tem. Mas eu sabia que eu podia melhorar a qualidade de vida dele. E eu queria entender o que era essa paralisia cerebral que ninguém me explicou. Por que ele era tão rígido, né? Qual que era o nível de comprometimento cognitivo. Eu não me conformava só com as informações do Google. E eu via muita má vontade dessas informações serem passadas por profissionais. E eu me propus a fazer fisioterapia só para o meu filho. Só queria atender ele, não queria ganhar dinheiro com isso, não queria trabalhar. Mas na faculdade eu me apaixonei, mais ainda pela profissão, e aí eu decidi que eu atuaria. Tá. Como profissional da área, no mercado. E assim, empenhada em ter uma postura Totalmente exatamente diferente, né? Para poder... Quando eu decidi que eu atenderia, né, que eu levaria isso adiante, porque quando a gente entra na faculdade, tudo que você faz que é novo vai trazendo maturidade para você. Você começa a ver as coisas com um olhar diferente. Né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ter contato com outras famílias. A gente tinha a clínica da faculdade, então eu comecei a ter contato com outras mães que viviam a mesma dor que eu. Porque mesmo meu filho já tendo 18, 19 anos, eu ainda vivia num mundinho meu. Né? Não tinha essa questão de ter uma rede, sabe, de pessoas com os mesmos diagnósticos parecidos. Eu vivia num mundinho muito meu ali. Então, para mim, pessoa com deficiência era paralisia cerebral. Eu sabia, claro, tinha conhecimento de outras, mas eu vivia o meu mundo. A minha realidade. Não me interessava pela realidade dos outros. Essa era a verdade. E na faculdade eu comecei a ter muito contato, né? A gente tem que sair para atender pessoas do bairro mesmo. A gente tem contato com as pessoas da clínica. Comecei a ter contato com mães que tinham filhos com o mesmo diagnóstico do meu filho, mas elas encaravam de outra forma, né? E isso começou a mexer comigo. Eu falei, poxa vida, quantas mães que sofreram a mesma coisa que eu, que ainda sofrem, e que tudo bem, eu sou uma só, mas se eu já fizer a diferença na vida de alguém, eu já estou fazendo diferença na vida de mais alguém, né? E aí eu decidi que eu atuaria. Tá. E hoje, o seu filho tem quantos anos? Hoje meu filho tem 25 anos. 25. 25. 25 anos, é um homem, né? É um homem maior que eu. É um homem. Um homem zarrão, lindo. E hoje você continua sendo a fisioterapeuta que trabalha com ele? Exatamente. Que vem trabalhando. As pessoas perguntam muito se eu sou fisioterapeuta do meu filho, né? Na minha página no Instagram, tem bastante trabalhos com ele, né? Tá. Gosto muito de usar isso. Eu costumo dizer que eu não sou a fisioterapeuta dele, né? Tá. Existem outros lugares que a gente frequenta, existem outros fisioterapeutas que também trabalham com ele, mas eu sou fisioterapeuta para ele. Eu lembro que em um determinado momento de muita dificuldade, eu ainda nem tinha começado a faculdade, mas quando eu decidi fazer fisioterapia, aliás, em um momento muito lá atrás, quando eu tive muita dificuldade com profissionais, eu lembro que eu pedia para Deus, Deus me prepara uma boa fisioterapeuta para o meu filho, eu preciso de uma boa fisioterapeuta, porque a gente tem diversos médicos que dão esse aparato pra gente, mas quando você tem uma pessoa com deficiência crônica, que é o caso do meu filho, o profissional que mais lida com ele é o fisioterapeuta. A gente vê 1, 2, às vezes 3 vezes por semana. Então, o médico eu vou ver uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. Dependendo do caso, da estabilidade, uma vez a cada 6 meses. Mas o fisioterapeuta não, é constante ali. Então, eu falava, Deus, me prepara um bom fisioterapeuta. E eu lembro que em uma oração que eu fiz, eu falei, me prepara a melhor fisioterapeuta possível.
né? E quando eu me vi na faculdade, eu vi esse pedido sendo realizado. Eu falei, se tem uma fisioterapeuta que é excelente para o meu filho, sou eu mesmo. Tá. Ele vai ter uma fisioterapeuta 24 horas. Então, eu não sou a fisioterapeuta dele, só dele, mas eu sou para ele principalmente. Entendi. E durante esses 25 anos, eu tenho convicção, você teve muitas vitórias, Muitas. muitas e muitas vitórias, mas também deve ter tido, sem dúvida nenhuma, momentos Muitos. de profunda decepção Sim. com o ser humano, né? Por conta de Sim. todos os obstáculos que são Muitos. colocados, né? Às vezes até sem intenção, porque muita gente não sabe lidar, a gente também tem que reconhecer isso, Sim. né? Não podemos estar só no lugar da crítica e Claro. etc. Mas ele conseguiu ter uma vida escolar em algum momento desse crescimento dele? Não. Os avanços aí que você teve, como é que foi? Então, o meu filho, ele tem um comprometimento motor, que é o físico e cognitivo. Tá. Né? Então, ele é o nível máximo do que a gente chama da paralisia cerebral. Não seria só motor, Não, então tem cognitivo também. Não é cognitivo. Então, ele não fala, ele não pede, ele não tá. atende a comandos. Hoje, a acessibilidade e a inclusão escolar, embora ainda tenha deficiências, mas é Avançou. muito mais acessível. Avançou. A verdade é essa, avançou bastante. A gente Sim. sabe que tem muita coisa que precisa melhorar, mas a gente tem que entender que avançou também. Sim. Então, hoje a gente já vê mais pessoas com deficiência, mesmo intelectual, que a gente chama de múltipla, né, motora e intelectual, dentro de sala de aula. Mas na época do meu filho, não. Não. Na época do meu filho, eu lembro que eu ainda era estudante. Tá. Então, na escola que eu estudava, eu lembro que tinha uma sala, eu não era mãe ainda, e eu lembro que tinha uma sala que era para pessoas com deficiência. Uma sala só, era uma escola enorme, tinha uma sala. Essa sala ficava no porão. E ela ficava no porão e ela era separada por grades, parecia um presídio. E aquelas crianças e adolescentes, elas tinham um intervalo separado da gente. E quando a gente tinha acesso através da grade por elas, existia aquela enxurrada de bullying, de piadinha, sabe? E eu lembro que eu observava aquilo e aquilo já me machucava. E pouco tempo depois veio o meu filho. E essa imagem ficou muito forte em mim. E eu fui muito resistente a colocar o meu filho em uma instituição por conta disso. Eu fiquei pensando, não, eu não vou expor meu filho a isso. Não vou. Então, ele não frequentou escolas. Por conta também, não tinha esse aparato que tinha, como ele era muito dependente, cadeirante. Então, eu preferi mantê-lo em casa mesmo. Ele não frequentou por essa. Mas se fosse hoje, sim. Tá. Hoje ele frequentaria. Entendi. E diante desse seu caminhar, né, de toda essa sua luta, né, você conseguiu ir construindo hoje uma rede de pessoas com problemas similares, semelhantes, para poder fortalecer essa luta, esse caminhar. Como que o seu trabalho hoje já está rendendo frutos, né? Como que você vê isso? Isso é muito interessante, né? Porque você, às vezes, até mesmo sem querer, você vai atraindo essa rede, Tá. né? Como eu te falei, antes de entrar na faculdade, eu tinha só olhar para o meu filho, né? E isso era muito meu. Eu lembro que eu já contei até essa história aqui no meu projeto, que eu lembro que no estágio, uma professora que é muito querida, que trabalha comigo hoje, a professora Juliana Gulardins, ela era a professora responsável, né, por aquela bateria, e ela falou para mim, eu vou te dar esse paciente, então você fica responsável, né, durante essa bateria por esse paciente. Quando eu peguei a ficha do paciente, eu vi que era um paciente que tinha mais ou menos a idade do meu filho, que tinha paralisia cerebral, mais ou menos no mesmo nível, e eu fiquei super feliz. Eu falei, vou tirar de letra. Esse aqui eu vou tirar 10. Né? Por quê? Porque eu entendi paralisia cerebral. Eu manjo tudo de paralisia cerebral. Mas quando eu me vi ali na situação, e principalmente quando eu fui conversar com a mãe, eu vi uma outra realidade. Eu vi uma mulher que tinha muito mais feridas do que eu. E muito mais dificuldades de lidar com aquela situação do que eu. E aí eu vi que eu estava completamente enganada. Eu fiquei completamente perdida ali. Eu não sabia como lidar. Eu sabia como lidar com o meu filho. Né? E fui aprendendo que existem outros mundos. Eu precisava olhar para esses outros mundos. No meu terceiro, quarto semestre, para mim estava muito difícil continuar com a faculdade. Muito, muito, muito mesmo. Eu não podia pegar uma DP, né, uma dependência, porque eu não tinha como pagar uma dependência, né? Eu era bolsista já. E outra coisa, eu não tinha tempo. Eu falei, não posso atrasar mais a minha faculdade 1 ano por conta de DP. Eu tenho que terminar isso logo, porque eu já estava ali beirando meus 40 anos, né? E eu queria atuar, então. E eu lembro que naquele dia, em uma aula, que para mim era muito difícil, eu fiz um voto com Deus. Eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor me ajudar, se o Senhor
cuidar para que eu não pegue nenhuma ADP. Quando eu terminar minha faculdade, eu me comprometo. Um dia da minha semana eu não vou trabalhar para mim. Eu não vou trabalhar para ter lucro meu. Esse dia eu vou trabalhar como voluntária, vou atender pessoas na comunidade, pessoas, mães como eu, com filhos como o meu, sem cobrar nada. E realmente, para mim, aquilo era impossível, porque eu não tinha tempo para estudar, eu não tinha tempo para ficar no laboratório, tinha as minhas dificuldades em casa também, e eu terminei. Eu terminei a faculdade sem pegar uma DP. Não me gabo e não acho que quem pega DP é menos profissional do que quem pega. Eu fiz uma faculdade antes, eu sou formada em logística aeroportuária, um curso de 3 anos que eu demorei 5 anos. E eu fui uma profissional excelente por onde eu passei com logística aeroportuária. Mas no meu caso era tempo e dinheiro mesmo. Não poderia pegar por essas razões. E não peguei. Então, quando eu saio da faculdade, 2 anos depois, eu me senti tocada a colocar esse meu projeto em prática. Entendi. E aí foi quando eu coloquei esse projeto em prática, então eu consegui ter mais acesso a pessoas com as mesmas necessidades que eu. Tem uma coisa, Marcelo, que eu acho muito interessante nesse meu projeto, né? Porque uma das coisas que eu falei para Deus, eu não quero oferecer. Eu quero que a pessoa que receba o meu trabalho, ela tenha antes pedido para Deus. Porque aí a gente consegue ter essa troca bacana. Eu quero muito doar. Mas a pessoa que está do outro lado tem que estar querendo muito receber, né? Não vai ter o valor financeiro, mas vai ter esse valor espiritual. E eu gostaria muito que essa família estivesse orando para que esse socorro chegasse. Esse socorro que eu pedi tantas vezes e não tive. E eu me lembro que eu fiz esse pedido para Deus. Tanto que esse projeto, eu coloquei o nome dele de Projeto Resposta. Eu gostaria de ser resposta de oração. Todas as vezes que eu chego em uma casa, normalmente as pessoas que eu vou atender são pessoas que eu não conheço. Elas não me conhecem antes, é alguém que me conhece e vai lá e indica. Então, são famílias que eu não conheço, eu não tenho acesso, só conheço no dia da avaliação. E eu vou, apresento o meu projeto. As famílias que eu atendo de forma voluntária recebem o mesmo tratamento que os meus pacientes que são particulares. Não tem nada de menos e não tem nada de mais. O mesmo carinho, o mesmo profissionalismo. A gente conversa, eu conheço o caso e falo, se for da minha alçada, se der para atender, eu começo a atender essas famílias. Mas normalmente na segunda, no máximo na terceira consulta, no terceiro encontro, eu sempre escuto dessas mães, principalmente das mães. Como eu orei para Deus mandar alguém. Como eu orei para Deus mandar uma fisioterapeuta para o meu filho. Como eu busquei e encontrei portas fechadas. Normalmente são famílias que estão em fila de espera para serem atendidas. São famílias que o convênio se nega a atender. Então, enquanto essas pessoas não são incluídas no sistema, eu dou esse suporte. Que é tão importante, né? Não só o atendimento ali técnico, mas o humano também. E eu sempre, de todas as famílias, eu escuto isso. De todas. Quando não é pessoalmente, é em um depoimento. E aí eu sempre lembro da proposta que eu fiz com Deus. Tá. Muito, muito, muito bom, muito, muito legal. Está de parabéns. E ao mesmo tempo eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que é muito complexa, porque você falou de feridas, né? Sim. Que você, logo o primeiro atendimento, você achou que ia ser muito tranquilo, por já conhecer a realidade que você, né, empiricamente vinha experienciando, e de repente você encontrou uma mãe muito machucada. Vânia, esse machucado tem também se culpar? Muito. Porque isso a gente escuta bastante, né? A mãe se culpa muito, né? E esse se culpar é injusto consigo próprio, né? Porque você joga para você uma responsabilidade que não cabe, né? Só que uma coisa é falar. Agora, eu creio que você também acaba sendo essa pessoa para essas mães. Exatamente. Né? Porque você encontra outras Vânias em momentos diferentes, porque cada um tem sua dor, não tem como a gente comparar, mas você vira meio que psicóloga também dentro desse processo de acompanhamento profissional como fisioterapeuta da criança, né? Sim. Do menino ou da menina que está na condição. Agora, fala um pouco para nós, né? Porque creio que muitas mães, pais também, mas principalmente mães, né? As mães, eu acho que elas são mais próximas. Eu acho que você encontra mais mães na luta
É verdade. Eu sou pai, eu tenho muita tranquilidade em dizer, quer dizer, o homem geralmente ele se aparta um pouco dessa realidade, né? Que é um erro. É um erro. Não é certo, é errado. Mas a gente está falando mais do papel da mãe. Então, por que você acha que a mãe introjeta tanto isso, né? Eu penso da seguinte forma, né? Essa questão da mãe estar sempre mais presente, principalmente nas famílias mais carentes, acaba até sendo às vezes uma necessidade, né? O pai, ele é o provedor, ele vai ter que sair para trabalhar, no meu caso aconteceu muito isso, Tá. e a mãe Ocupa esse metia a espaço. cara e assumia aquela responsabilidade de estar levando nas terapias. Eu lembro que quando eu ouvi o diagnóstico mesmo do meu filho, olha, ele tem paralisia cerebral. Tá, eu não sabia que era paralisia cerebral, não fazia ideia. Mas eu lembro que o médico falou pra mim, ele provavelmente não vai andar. Então você já fica ciente de que o seu filho vai precisar fazer terapia pro resto da vida, né? Não é algo que tem cura, que eu vou dar um remédio e ele vai melhorar. Mas ele provavelmente não vai andar, né? Pelo tamanho da lesão que a gente sabia ali, eu não tinha noção, mas hoje eu sei. E eu lembro que eu demorei muito para repassar essa informação pro meu esposo, pro pai dele. Eu demorei muito, porque é como se eu suportasse ouvir aquilo, mas eu acho que ele não suportaria. Entendi. Então a mãe tem muito disso, de pegar as dores para ela, né? E essa culpa que você fala, são diversas culpas que vêm, não é só uma culpa. Eu lembro que eu convivi com muitas culpas. Primeiro que, vamos lá, eu venho de uma criação religiosa. E a gente sabe, existe ainda muito essa ignorância da punição divina. Existe, ainda hoje, infelizmente, existe. Sim. Então, eu já me autopuni por isso. Eu era criança, poxa vida. Eu falei... Aquela era a sua dimensão. A gente acaba ouvindo de um ou de outro, alguém mais velho, mais ignorante, não por maldade, mas pela ignorância mesmo. Olha, tá pagando preço. Eu era uma criança, imagine vivendo aquilo, então aquilo ficou impregnado na minha mente por muito tempo. Até eu amadurecer para me libertar disso, foi muita terapia. Aí depois a criança vai crescendo e vai desenvolvendo deformidades físicas, vai atrofiando, vai encurtando, não engorda, a perninha fica fina. Eu não tô alimentando direito, né? A gente escuta comentários de parentes. Você tá cuidando direito? Você tá alimentando direito? Você tá levando na fisioterapia? Isso tudo é muito... É muito... Cruel. É muito cruel. Então, se de repente você não pode trabalhar porque você está envolvida com tudo aquilo, poxa vida, eu não posso trabalhar para dar uma vida melhor. Então, são diversas culpas que vêm pra gente, que batem na gente. E se tivesse sido mais prudente? E se eu tivesse terminado aquele namoro? Sabe, são culpas muito cruéis que vai machucando a gente. Sim. E curar isso... É muito difícil. É um processo muito pesado. Muito pesado, muito perigoso, e muitas mães não conseguem se curar. Muitas mães não vivem, elas sobrevivem, vão arrastando aquele filho ali com muita dificuldade, às vezes sem rede de apoio nenhuma, as pessoas não compreendem, e aí o que elas fazem? Marginalizam aquela mãe. Sim. É uma mãe negligente. A gente tem ouvido tanto falar, né, de mães que tiram a própria vida por conta disso. Algumas tiram a vida do filho e depois tiram a própria vida por conta dessa culpa que é tão cruel. Eu imagino que caminhar deve ser esse, né? Porque, como você bem disse, muitas mães, elas não conseguem se curar e é uma vida inteira de sofrimento. Uma vida inteira. Né? E que nós estamos aqui para ser felizes também, momentos de felicidade. Não aquela felicidade de Alice, né? Mas a gente tá aqui para viver, né? E você falando isso, eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo que eu acho bem interessante compartilhar. Principalmente para famílias atípicas, né? Às vezes não é porque a gente está ali com a cara fechada ou em um momento mais, sabe, que a gente tá triste. E às vezes não é porque que a gente está sempre rindo que a gente está feliz. A gente pode estar carregando esse peso enorme, mas está rindo. Eu sempre fui uma pessoa muito sorridente. Sempre fui muito brincalhona. Eu lembro que eu ainda menina, eu devia ter uns 18 anos, eu passava com uma equipe multidisciplinar em um local do SUS, bem bacana, e eu tinha acompanhamento de fisioterapeuta, na época neurologista e psicóloga. E eu não tinha sido incluída no atendimento com psicólogo. Nunca havia passado. Tinha o meu preconceito, né? A gente está falando da década de 90 aqui. E eu era uma menina. E eu lembro que chegou um determinado momento que a psicóloga me convocou, porque fazia parte da equipe ali, então eu precisava
estar em todos esses atendimentos para fazer parte do projeto. Eu falei, não, vamos lá então, vou passar com a psicóloga. Eu lembro que na primeira consulta, Marcelo, com ela, na primeira sessão, ela ficou do lado de lá e eu do lado de cá, e eu não consegui falar nada. Sabe o que é você ficar estática? De tão tímida que eu era, não conseguia falar. Mas depois eu fui me soltando. E como foi bom pra mim. O mínimo que eu conseguia falar, sabe? Alguém que se importava em saber como que é seu pai. Perguntas básicas, como que é sua mãe? Tá. Onde que você mora? De onde você vem? Antes de entrar no que realmente me machucava. E aí, aos pouquinhos, ela foi entrando. E já tinha passado algumas consultas, ela falou pra mim uma vez, olha, eu tinha perguntado numa reunião pra fisioterapeuta, né, na época, se era legal incluir você na terapia, na psicoterapia. E ela falou assim, não, mãe do Igor não, ela é descolada, ela parece que tá bem, né, porque eu tava sempre brincando, rindo, e eu tava morrendo por dentro. Se essa intervenção não tivesse chegado naquele momento, talvez eu não estaria aqui hoje. Talvez eu tivesse desistido, talvez de mim mesma. É um divisor de águas, né? E aí eu creio, sim, que é a intervenção da espiritualidade de alguma maneira, Sim. cada um com a sua crença, né? Com a forma de entender isso, mas são os caminhos que a vida nos proporciona e acaba mudando a rota mesmo, Totalmente. né? Muda, né? É impressionante. E uma coisa interessante, você tem uma menina de 23 anos, e qual a relação dela com estudo, né? Com esse irmão, com essa mãe, como que é a relação dela? Porque eu acho que é interessante as pessoas escutarem, né? A importância desse amor na família ali, enfim. Como que você vê isso? Marcelo, você falou de divisor de águas. O nascimento da minha filha foi um divisor de águas, né? Eu sei que existem várias realidades e vários casos, patologias diferentes do meu. Meu filho não era nada genético, foi um ocorrido por conta da prematuridade, foi pós-parto, não era genético. Mesmo assim, mesmo o médico falando não foi genético, você não tem nenhum problema, foi uma fatalidade. Ele ficou 3 meses na UTI, teve paradas cardiorrespiratórias pós-parto. Mas eu falei, não vou ter outro filho, né? Porque eu não quero passar por tudo. Eu fiquei traumatizada, foram 3 anos, natural, 3 anos, 3 meses na UTI. Mas eu acabei engravidando dela 2 anos depois, né? E foi uma gestação que eu fiquei com bastante medo. Então, qualquer dorzinha, ai meu Deus, vai nascer prematura. Mas quando essa menina nasceu, foi uma reviravolta na minha vida, né? Eu ouvi de novo aquelas frases de, e agora? Com um filho... a frase bem... com um filho deficiente. Pra não falar coisas mais chatas, né? Que falam, Vou né? usar esse termo. E agora com outra criança, agora acabou mesmo a sua vida. Agora que acabou. Apaga a luz. Apaga a luz e desiste, né? E eu sempre falava, não desisto. Eu vou continuar seguindo o meu caminho, o meu sonho. Você não tem noção de quanto que o meu filho, o Igor, ele desenvolveu quando ele passou a ter o contato com essa irmã. Tá. Quanto que ela trouxe para ele mais vida. Ela sempre foi uma irmã muito cuidadosa, muito presente, muito amável. Ela sempre foi meu braço direito. Eu nunca dei a ela a responsabilidade de ser a mãe dele, mas eu sempre conscientizei ela da importância que ela teria na vida dele por conta da dependência dele, né? Eu sempre conscientizei, sempre muito nova eu falei, olha filha, o remédio que ele toma é esse. Quando ela foi começando a ter noção. Ele toma tal horário. Quantas vezes eu não cheguei, porque a partir dos 6 anos de idade dele eu comecei a trabalhar, né? Comecei a me desvincular um pouco de tantas terapias e fui pro mercado de trabalho. Sempre tive uma rede de apoio, minha família sempre me ajudou. Isso é fundamental, sempre, né? me subsidiou ali, me ajudando a cuidar dele, a gente dividia turnos, não tenho que reclamar disso. Eu sou muito bom com isso em relação a isso, comigo em relação a isso. Mas eu sempre falo, o remédio que ele toma é esse. Se a mãe não estiver em casa, dá. E quantas vezes ela não veio me acordar com 8 anos de idade? Mãe, você já deu o remédio do Igor? Eu, não, filha, não dei, esqueci, porque eu cheguei muito cansada. Então eu vou dar. Ela corria e dava o remédio dele. E assim ela cresceu. Hoje ela tá no último semestre de engenharia civil. É um orgulho, é uma menina... Tudo que eu faço, ela faz, Marcelo. Se eu precisar viajar, mãe, pode ir, eu fico com o Igor. Então, assim, sou muito grata a Deus pela vida dela também, mas também tenho que dizer que se eu estou onde eu estou, é porque eu tive o apoio dela, parceria dela. Tá. Você vê que coisa, né? Essa dimensão, ela chega a ser
até sobrenatural, né? Sobrenatural. Porque poderia ser uma menina que não te ajudasse, Não, que não fosse, revoltada, né? que pudesse falar, olha, esse problema não é meu, literalmente, né? Tô lavando E, minhas mãos. exatamente. No entanto, você está narrando Não, uma pessoa, um ser humano, né, muito que parceiro. veio com um propósito também, que, como você bem disse, eu acho que esse cuidado é muito importante. Olha, a mãe sou eu, mas você é irmã, né? Eu Exatamente. acho que isso é muito importante também, porque são papéis, né? Você também não pode delegar Não, não posso exigir que ela assuma o papel de mãe para que exatamente. eu viva, né? É, Então, assim, eu tenho minhas responsabilidades como mãe, eu sei das limitações dele. Então, tudo que eu vivo com ele é da forma que é possível. sim, Por exemplo, quando eu me formei, eu falei, eu vou atender, mas eu atendo o período da manhã. Porque se eu me formei para ele, não faz sentido eu ficar o dia todo só trabalhando, 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 e ele em casa, e eu até, sei lá. Então, eu trabalho no período da manhã, no período da tarde, a atenção é para ele. A tá. gente vai sempre tentando fazer dessa forma. Mas eu sempre deixei isso claro para ela. Você é irmã e eu gostaria que você tivesse responsabilidades como irmã. Mas a mãe sou eu. As responsabilidades maiores são minhas. Sim. É aquela coisa da gente entender que parte eu tenho que exercer ali dentro daquela estrutura, né? Sim, Claro que todo mundo amplifica um pouco, porque a gente tem que se ajudar, né? sim. Todo mundo tem que se ajudar, não só ser da família, mas todo mundo tem que se ajudar. Você mesmo falou da rede de apoio, que o quão importante é, Muito. Hoje, por exemplo, eu estou aqui e quem está em casa com ele é um irmão meu. tá? Meu irmão está lá e sempre que eu preciso, uma sogra, sogro, cunhadas, todo mundo participa. Uma coisa, eu acho interessante, eu, apesar de ter sido mãe muito jovem, né, eu sempre tive uma visão meio madura da situação. Então, o pai dele, meu esposo, sempre trabalhou, né, sempre foi provedor. Mas eu fazia a questão de, ó, peraí, vai ficando difícil trocar fralda, dar banho, né? E a mãe acaba meio que puxando isso pra ela. Não, mas você precisa fazer. Então, se eu precisar viajar, se eu precisar passar sozinha 5 dias fora, eu fico tranquila. Porque o pai troca, o pai dá banho, o pai dá comida. Então eu nunca. Ah, não, a mãe faz isso, o pai faz isso. Não, tudo que a mãe faz, o Sim, pai faz, e tudo que o pai faz, a mãe faz. sim. Então eu sempre eduquei a minha família dessa forma. Tá, agora tem um outro aspecto que eu acho que é legal também falar, o apoio do seu marido Sim, e a totalidade da ação dele nesse processo, total. né? Porque é muito importante, né? Eu acho que não tem nem como dizer o contrário disso. Você, com o seu trabalho, você deve ter visto já muitas mães Maioria. que não têm Mães solos. apoio e que muitas são abandonadas, né? Quando há essa Maioria, situação, Marcelo, muitos são casos. abandonadas, né? Muitos, E muitos. isso, mais uma vez, vamos usar a palavra, é cruel, né? Porque é o momento de abraçar mesmo, né? De estar junto, de correr junto, né? De sofrer, mas também ser feliz juntos, né? Porque eu vejo muita solidão nessas mães, né? Uma solidão muito profunda. Muito. Infelizmente ainda é assim. Ainda é muito mais fácil para o homem se retirar. É, Dificilmente uma mãe vai abrir mão do filho, principalmente com deficiência. Eu já vi casos de a família receber o diagnóstico e o pai falar: não, para mim não dá. é, Eu não consigo ver, eu não consigo olhar, eu não vou conseguir. Vai embora, constitui outra família. Alguns ainda tá. pagam pensão, outros nem isso. Simplesmente somem porque Some. não conseguem ver. Mas como assim não conseguem? É. E eu vejo assim, o seu trabalho, né? O seu projeto pelo Instagram, onde hoje é onde É a onde eu trabalho, é no visibilidade Instagram. acontece, é uma coisa que não tem mais fronteira, Não tem. porque outrora era tudo muito solitário, as dores eram muito solitárias. No boca a E da boca. mesma forma que a internet tem um lado que infelizmente é ruim, que a gente sabe, Tem um né? lado bom. Tem um lado muito bom, né? Como o seu projeto, o meu projeto junto com o Leandro, o Diego que está ali, a minha filha que é a Clara, todos que estão nos apoiando, né? Porque querem um mundo melhor, né? A gente deseja de alguma Exatamente. forma chegar nas pessoas. E é impressionante, porque chega. Para quem tem que chegar, chega. E você hoje, você já tem a dimensão do quanto a tua história
já impactou as pessoas? É bem interessante, porque quando eu decidi que eu ia usar o meu Instagram para fazer isso, né? Até então eu era aquela pessoa que eu só usava o Instagram para postar uma fotinho aqui, uma fotinho ali, e não usava muito para esse Objetivo. propósito. Tá. Quando eu comecei a usar, fazer isso realmente de fato, não tem muito tempo, tem menos de um ano, uns 6, 8 meses. Tá. E eu falei, não, agora eu quero usar o meu Instagram para incomodar. Literalmente. Tanto é que o nome do meu Instagram ele é Acorda Físio, e esse acorda ele tem 3 significados. Eu coloquei separado por hífens, porque quem lê fala é Acorda Físio, mas é do acordar mesmo, acordar o profissional. Acorda, você pode ser muito mais que um fisioterapeuta. Né? Mas essa frase, mudando ela, separando da forma correta, eu tenho a Acorda Físio, que é a cor que a gente leva para essas famílias. E tenho a corda, que é a corda que une também essas famílias. Então, de tirar essa distância do profissional de saúde, seja ele fisioterapeuta, médico, fono, TO, essa distância que tem entre as famílias e o profissional, não, a gente tem que trabalhar junto, unido. Quando eu trabalho com a família, o meu trabalho vai ter um resultado melhor. O que é interessante para mim que sou profissional? Um trabalho que tem resultado. Isso que faz o meu nome. Você não vai me indicar para um colega teu se você não vê resultado no trabalho que eu ofereço. Você não vai me contratar para atender a sua mãe, a sua filha, se você não vê resultado. Então é importante que o meu trabalho tenha resultado. Quando eu trabalho junto com as famílias, o meu trabalho tem resultado. Pelo outro lado, a família também precisa se comprometer. Não adianta, Marcelo, eu atender... Eu falo isso para as famílias que eu atendo. Não adianta eu dar o meu melhor, mas eu dou 1 hora de 24 horas. O que a família faz? Quanto que também essa família está sendo orientada a fazer? Como, de que forma? Então, eu sempre falo que eu trabalho em equipe. E a família precisa se sentir equipe, né? E aí, quando eu vim com esse projeto para o Instagram, por causa do projeto social, né? Quando eu lancei lá o primeiro postzinho, olha, eu preciso de uma família que esteja precisando de um atendimento de fisioterapia neurológica gratuito. E aí, começaram as famílias a me indicar, eu conheço fulano de tal. Eu sabia mais ou menos o número de pacientes que eu poderia atender em um dia. Então, quando fechou, falei, agora eu vou fazer as avaliações. E aí, comecei a ser procurada por outros profissionais. Vânia, como que você fez para atender? Poxa, eu tenho tanta vontade de atender voluntário, mas eu não sabia como que eu fazia. Aí eu falei, eu fiz assim, assim, assado, né? Determinei uma região, determinei um público, determinei uma área que eu queria atender. Eu vou fazer isso também. Mas eu não posso atender um dia inteiro, senão eu vou ter um prejuízo muito grande. Você pode atender um paciente? Um eu posso. Mais um. Daqui a pouco o outro me procurava. Vânia, eu sempre quis fazer isso. Meu sonho é atender voluntário, mas como que eu faço? Eu não consigo atender muitos. Você pode atender um? Posso. Ótimo, então mais um. Então eu comecei a ter muita cura em relação a isso. E eu comecei a ver como que foi só eu dar um passo para ver tantas outras pessoas. E aí a gente acabou virando uma corrente mesmo, né? Eu sempre falo que é o trabalho de formiguinha. Quando eu olhava para mim, Marcela falava, mas quem sou eu? Eu sou só uma, gente. É tanta gente precisando, eu sou só uma. E de repente eu vi que eu não era só uma. Eu era um monte. É só você dar um passo. Talvez eu só possa atender um, mas através do meu propósito de ir lá e me movimentar, quantos vão aparecendo, quantas famílias foram atendidas. Exatamente. Né? Então eu vejo muito isso. E ainda hoje, eu vi em 7 meses, eu tinha 200 seguidores, hoje meu Instagram tem 7.000 seguidores. Né? E quantas famílias que eu não vejo chegando de fora de São Paulo, do Brasil inteiro. Caramba, que trabalho bacana, que trabalho bonito, que legal. Profissionais falando que legal, que bacana. Então, é isso que eu quero. Né? Eu não quero mostrar que eu sou melhor que a minha colega. Eu quero mostrar que... Eu quero que ela seja melhor do que eu. Mas eu quero um trabalho com humanização. É muito importante o profissional entender, não só de saúde, o motorista, o porteiro, o professor, entender que a gente precisa olhar para o outro com humanização. Não adianta, Marcelo, eu tenho um monte de curso, um monte de diploma, um monte de técnica, e estudar fora do Brasil, e eu não conseguir olhar para a pessoa e não enxergar a alma dela. Sim. É um trabalho vazio. Esse é o grande diferencial, né? Em qualquer profissão, né? Quem aqui que está nos assistindo, que já não foi em um serviço, seja ele qual for, e a pessoa nem olhou. Não. Nem olhou. Você olha assim na parede, tem um monte de diploma. Nem mas olhou, não consegue nem ouvir. Cara, não te escuta, não é sensível a absolutamente nada, né? E dependendo do serviço ainda, você chega frágil. Então você já está nessa condição.
Então você precisa de acolhimento, É. né? E nem sempre a pessoa que chega buscando, seja serviço que for, tem condições de lutar ali por aquilo que é direito, né? Então eu acho que são tantas as questões, né? Tantas as questões, e por outro lado você tem pessoas sensacionais que fazem Nossa, profissionais. é É aquilo que eu falei, incríveis, se né? hoje eu sou essa profissional, eu me espelhei, eu não nasci do nada. Eu me Ah, espelhei em um profissional, é. que foi esse profissional para mim. Fez a diferença. Olha só, então a gente está falando de. Vamos supor, o meu trabalho inspirou outros profissionais, mas eu fui inspirada por um Sim, profissional anterior a mim. Então isso é muito importante. isso é um semear constante que vai nascendo Exatamente. metaforicamente árvores e frutos. E É aquela assim, história, né? faz a sua parte. Ah, é tão pouquinho que eu consigo fazer? Faz a sua. Faz só a sua parte, já tá bom. Essa Semeia. questão, tem um profissional bom, tem um profissional não tão bom, mas eu penso assim, isso é muito particular meu, né? Eu decidi que eu vou trabalhar com pessoas. E eu vou trabalhar com pessoas que às vezes chegam para mim muito magoadas, muito feridas, porque eu sou os dois lados da moeda. Eu já fui a mãe que chegou muito ferida em um consultório. Hoje eu ainda sou a mãe, mas eu também, em muitos momentos, agora eu sou essa profissional, né? Então eu acho que quando eu escolho trabalhar com pessoas, Marcelo, às vezes eu saio de casa arrasada. Eu já saí de casa depois de ter passado madrugadas com meu filho tendo crises convulsivas. É uma dor insuportável você ver um ente querido seu tendo crise convulsiva. Você se sente extremamente impotente. Impotente, Não há né? nada que você possa fazer a não ser esperar aquela crise passar. Então eu já saí da minha casa com meu coração dilacerado, mas quando eu sentava na minha mesa, ou quando eu sentava no tablado, ou quando eu sentava no tatame para atender um paciente, a minha dor eu colocava no bolso. Agora era o momento de atender o outro. Você ter essa noção de que você precisa respeitar o momento do outro. Sim. Entendeu? Eu não posso levar a minha dor para o outro, ele já tem a dor dele. Eu vou ter um momento de ser ouvida, mas naquele momento era o momento dele. Às vezes você vai atender um paciente neurológico, um paciente que andava até ontem e de repente teve um AVC e está em cima de uma cama, sem funcionalidade nenhuma. Você imagina a dor dessa pessoa? Sim. Um paciente que até ontem tinha saúde e hoje recebeu um diagnóstico de que tem uma doença degenerativa sem cura, que vai matá-lo em 3 ou 4 anos. E a minha dor agora se tornou insignificativa. Pelo menos nesse momento, eu tenho que aprender a ouvir, né? A Bíblia fala isso. A gente tem que ser tardio no falar e mais atento no ouvir. Então, isso é importante demais. Às vezes o paciente não vai querer fazer fisioterapia. Eu já cheguei em casa de pacientes que ele falou para mim, eu não quero fazer fisioterapia, eu não quero nada. Tá? Às vezes está nervoso, está chorando, alguém que teve um AVC, um senhor já. E eu podia falar, não, se eu não quer fazer fisioterapia, eu vou embora para minha casa, porque eu tenho mais o que fazer, eu tenho um filho com deficiência me esperando para comer em casa. E eu olhava para ele e falava bem assim, ele não quer fazer fisioterapia, ele não quer fazer nada. E eu olhava para ele e falava, tudo bem, o senhor não quer fazer fisioterapia? Eu colocava a minha bolsa lá com os meus materiais, a gente não vai fazer fisioterapia. Mas eu posso sentar aqui e tomar um café com o senhor? E aí eu vi o olhar dessa pessoa brilhar. Poxa, ela não está só interessada em fazer fisioterapia comigo, ela está interessada em mim como pessoa. E ele falou, não, você pode sentar e tomar um café comigo. E eu ver aquela raiva toda, aquela ira passando, daqui a pouco a pessoa estava rindo. Então, os 40 minutos que eu ia ficar fazendo fisioterapia, eu fiz terapia. Não foi a físio, mas foi terapia. E eu ia embora e deixava aquela pessoa com um brilho no olhar e falando para mim, volta amanhã. Amanhã eu faço fisioterapia. Então, isso é ter um atendimento humanizado. Sim. Por outro lado, eu aprendi com pacientes que mesmo que eu esteja recebendo um serviço voluntário, mesmo que eu esteja recebendo um serviço do SUS, né, onde as pessoas costumam dizer, você não está pagando, você tem que aceitar o que for dado a você. E esse recado eu dou para as famílias atípicas. A gente não precisa aceitar tudo de qualquer jeito. A gente tem que se posicionar, a gente tem que se impor e a gente tem que exigir o melhor. Claro. O que aquela rede tem para me dar? É isso, mas eu quero o melhor. Claro. Uma vez eu fui atender um paciente e quando eu cheguei na casa dele, ele estava brigando com a família. Era um paciente idoso, que teve um AVC e era cuidado pela irmã idosa e pelo cunhado idoso. Então só tinha um idoso naquela casa. Imagina o nível como que estava, né? Era grave, era um caso grave. E eu cheguei e estava aquela gritaria, aquela briga. E o cunhado dele falou assim, olha, ele não quer fazer fisioterapia hoje. E eu falei, ele não quer? Tudo bem, vamos conversar e ver o que está acontecendo. E ele sentou ali meio querendo chorar, já um senhor, né? Falei, eu não quero fazer, eu não vou fazer fisioterapia. Eu falei, por que o senhor não quer fazer fisioterapia? Ah, porque eu tô cansado, tô de saco cheio.
E aí cabe a você querer entender a situação do outro. Eu falei, você tá de saco cheio por quê? Tem um ano que eu tive AVC e ninguém deixa eu sair de casa. Você imagina um ano você, porque o cognitivo dele estava preservado, sem sair da sua casa, sem ver a rua. E aí eu entendi a ira dele. E eu falei, mas por que que eles não deixam você sair de casa? Porque eu tenho dificuldade para andar, acha que eu vou cair, ninguém tem paciência comigo. Eu falei, tá bom, então. Você não quer fazer fisioterapia, não? Não, tá bom, então. Se eu me comprometer a ir com você na rua, você aceita ir comigo na rua? Aí ele olhou pra mim e pensou e falou assim, eu aceito. Eu aceito, mas com uma condição. Eu falei, caramba, tô me oferecendo pra fazer o que ninguém quer fazer e ele tá impondo condição. Aí eu falei, fiquei curiosa, eu falei, tá bom, qual que é a condição? Você vai ter paciência comigo? Ele só falou isso. E aí eu já li, né, porque se você não tiver paciência comigo, não precisa, eu fico aqui mesmo, no meu limbo. E aquilo me tocou, porque quantas vezes, Marcelo, eu não me calei? Quantas vezes não me ofereceram um serviço de qualquer jeito e eu me calei porque eu falei, é de graça. Era um paciente voluntário. E aí eu falei pra ele, eu vou ter paciência com o senhor, eu prometo. Então eu vou. Então, nessa condição, eu vou. E aí eu peguei ele, e aí eu perguntei pra ele, eu posso dar o braço pro senhor? Né? Porque às vezes ele poderia se sentir constrangido. E aí ele olhou pra mim e falou assim, eu vou até gostar, eu nunca andei de braço dado com uma mulher na rua. E aí a gente andou. Foi até o quarteirão, voltou. Mais uma vez ele ficou super feliz, super satisfeito. Desse dia em diante a gente começou a treinar na rua, na de marcha. E o relacionamento com a irmã, com a família mudou dentro de casa. Mas ele me ensinou que eu não preciso aceitar tudo. Eu posso impor condições. Não importa se você está me dando. Mas de que forma você está me dando? Sim. Eu tenho que impor condição. Sim. E lembrando que todo o aparato SUS é resultado dos nossos impostos, né? Então nós pagamos pelo sistema, né? E pagamos muito, inclusive, né? Sim. Ele tem que voltar em forma de educação, saúde pública, segurança pública, enfim, são só alguns dos setores que a gente sabe que são os nossos impostos. Exatamente. Que bancam, né? Bem, Vânia, que conversa legal, agradável, significativa ao extremo, né? E eu quero pedir para você deixar uma mensagem para todas as pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo, né? Porque o podcast vai também lá para o Spotify. Deixa uma mensagem para as pessoas. Quer dizer, o programa inteiro foi uma mensagem. É verdade. Várias mensagens. É verdade. Mas deixa uma final para os nossos amigos e amigas. Eu deixo, sim. Em algo que é muito importante, que é muito repetido, mas que não deixa de ser importante, por isso que é repetido. É a gente pedir a empatia do outro, né? E quando eu falo na necessidade da empatia, eu falo dos dois lados, né? O profissional de saúde, o profissional em geral, a sociedade em geral, precisa ter empatia. Eu falo agora como mãe atípica, como família típica, precisa ter empatia quando olha para o outro, né? Precisa entender o que o outro quer. Eu costumo dizer, às vezes, eu atendo, como eu falei, e eu costumo dizer que, poxa vida, às vezes eu quero atender uma mãe, eu reservei horário para ela, mas ela não dormiu a noite com o filho dela. Ela passou a noite acordada. E ela me liga de manhã e fala, eu não vou poder ser atendida hoje. Tá tudo bem, né? Eu remarco, a gente atende um outro dia, a gente vê o que dá para fazer. Do outro lado, eu gostaria que do outro lado, as famílias atípicas também tivessem empatia por esse profissional. Ele precisa disso, ele precisa ser ajudado, ele precisa ser orientado, que é o que a gente faz aqui. Então, para a população em geral, a empatia é importantíssima, né? Tem pessoas que perguntam para mim, como que eu faço para entender uma pessoa com deficiência? Como que eu faço para entender a necessidade de uma família com deficiência? 2 minutinhos, tenta se colocar no lugar. Como que você gostaria de ser tratado se você estivesse naquela cadeira de rodas? Como que você gostaria de ser tratado se fosse a sua mãe ali com uma AVC? Em 2 minutos, você descobre como tratar o outro, se você se colocar no lugar dele. Então, esse é o meu recado, que nós possamos olhar para o outro, parar 2 minutinhos e se colocar no lugar do outro. Sim, esse é um caminho fundamental para uma sociedade melhor em todos os aspectos. Sim. Vânia, muito obrigado. Eu que agradeço, de verdade, Marcelo. Coração, muito obrigado. Vamos divulgar imensamente o seu projeto. Muito obrigada. Tenho certeza que vai chegar para as pessoas que estão buscando,
né, um amparo, informação, um acolhimento, enfim. E de verdade, muito obrigado. Muito Também obrigado, eu. ao nosso querido Diego, que foi quem indicou você. E ele está sempre aqui com a gente também. E quando ele falou que era indicação, a gente já falou, não tem nem que titubear, né, Diego Leandro? tem moral, tá com moral, Diego Diego. tem moral, né? Principalmente com o Leandro, né? São segredos do bastidor. Então, muito obrigado pela sua Fico à presença. disposição. Que Deus continue te iluminando muito nessa sua trajetória, nessa sua jornada, né? Ilumine Amém. muito o Igor, né? Amém. E um abraço para sua filha também, para o Entrego. maridão, que está sempre lá do lado. Então, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, fico à disposição. Foi um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado. Bem, pessoal, como vocês viram, eu havia dito que hoje nós teríamos uma história muito inspiradora e eu tenho certeza que atingiu muito o espírito de vocês. Quero agradecer mais uma vez a Bacarim English School, que apoia aqui o nosso 1818, a Noesis, que é uma empresa de psicólogos que atendem brasileiros que vivem fora do Brasil, e a Lute Benedetta, que é uma empresa que produz velas aromáticas e são sensacionais. Eu indico essas 3 empresas sem nenhuma dúvida. São muito, muito, muito engajadas com vários projetos e vale a pena buscar esses profissionais. Do mais, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar os seus comentários, o like e, como sempre falo, compartilhar muito o nosso projeto. Esse compartilhar o projeto é dar relevância cada vez mais para que a gente continue essa nossa empreitada de levar a todos mensagens de esperança, de luz, de transformação, de amor universal e cultura de paz. Bem, fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Até o próximo episódio.